Olá, garotos, garotas, boa noite, tudo bem? Como estão? Vamos dar o início, então, agora ao nosso próximo módulo. Eu sou o professor Newton Oliveira e nós vamos dar início à nossa disciplina de gestão orçamentária. Eu e o professor Paulo Giovanni vamos estar com vocês aqui nas próximas aulas e sejam todos bem-vindos. Esperamos trabalhar com vocês nesse período aqui. Muito bem. Eu sou o professor Newton Oliveira, trabalho com minha formação em administração e contabilidade e trabalho aqui na graduação em administração, graduação em contabilidade e nós vamos trabalhar com vocês nas próximas aulas. Temos então aqui o professor Paulo Giovanni, que vai dar boas-vindas para vocês, as boas noites, pronto com você. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, turma. Meu nome é Paulo Giovanni, graduado em administração. Estaremos juntos nesse módulo de gestão orçamentária para esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir. Professor, é com o senhor. Muito bem. Vamos lá dar início, então. A nossa disciplina, o que nós vamos trabalhar com vocês é basicamente... vamos trabalhar a parte conceitual de orçamentos, parte de conceito de orçamento. Vamos trabalhar com vocês a questão das vendas, orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento das despesas, orçamento das despesas administrativas, orçamento de caixa, orçamento de resultado, controle orçamentário, técnicas de projeção e as demonstrações contábeis projetadas. Então, nesse período que nós vamos trabalhar aqui com vocês, vamos trabalhar então com o objetivo de capacitar o discente para auxiliar na elaboração, enfim, toda essa questão que nós vamos trabalhar com vocês nesses próximos assuntos. Nossos objetivos específicos: destacar o papel do planejamento e do controle, destacar o papel do planejamento e do controle orçamentário, definir conceitualmente, nós vamos trabalhar a parte conceitualmente, demonstrar através de um caso prático. Muito bem, como é esse caso prático? Durante todo essa disciplina, nós vamos demonstrar um caso prático, um estudo de caso, e nesse estudo de caso vai trabalhar tudo o que diz respeito a orçamento, gestão orçamentária. O professor Paulo Giovanni agora vai passar para vocês a nossa agenda de aula de hoje. Muito bem, professor, por favor, passe aí a nossa agenda aí, por favor. Pessoal, então dando continuidade à nossa agenda de aula de hoje, destacar e mostrar os conceitos básicos de orçamento empresarial, as técnicas de projeção e os casos práticos, que é a transformação e a vivência dessa literatura com essa vivência prática. É com você, professor. Muito bem. Orçamento, gestão orçamentária. De que se trata a nossa disciplina? Gestão orçamentária. O que é que nós vamos falar durante esse período? Muito bem. Gestão orçamentária. Gestão quer dizer o quê? Administração. A administração, então, passa por uma atividade de C3PO, ou seja, C, controlar, comandar, coordenar, planejar e organizar. Então, a gestão orçamentária diz respeito a essas 5 atividades básicas. Tá? Querem que eu repita? Vamos lá. C3PO. C, comandar, controlar, comandar, organizar e planejar. Muito bem, então o orçamento financeiro, a gestão orçamentária diz respeito à parte da administração do orçamento. Para falar sobre isso, então nós vamos visualizar aqui agora, vamos passar um vídeo para vocês que vai contextualizar toda essa questão do orçamento. Vamos chamar o vídeo então, por favor. Há um ditado chinês que afirma que se você não souber onde pretende chegar, qualquer caminho serve. Isso significa dizer que para se chegar a algum lugar, antes de mais nada, é necessário saber para onde, como e quando se deve caminhar. Planejar, portanto, é criar um plano para se alcançar um determinado objetivo.
Podemos dizer que planejar é uma condição básica para o sucesso de qualquer empreendimento. E um excelente instrumento de planejamento financeiro é o orçamento empresarial. Mas como as empresas realizam de forma técnica o planejamento financeiro e quais instrumentos de planejamento elas adotam? Acompanhe agora a resposta dessas e de mais perguntas. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue. Tem uma barbearia aqui em Porto Velho, uma ideia que tive quando estive estudando fora, então quis muito colocar em prática. É um segmento que, de certa forma, não tem muitas representações aqui em Porto Velho. Sou eu que estou também na parte administrativa e faço a gestão desse rendimento, né, do que nós vendemos e do que nós lucramos com isso. Basicamente é um serviço muito simples, barba e cabelo, então o controle disso é bastante simples, é um controle diário, né, existem os números mensais e os cálculos são feitos baseados nesses dois serviços que são o que nós fazemos, são serviços que são feitos por nós. Para se chegar a algum objetivo, a algum alvo, você precisa planejar. É muito fácil chegar a um objetivo quando você tem esse planejamento. Quando não se tem, você chega em qualquer lugar sem saber se esse era o ponto em que você gostaria de atingir. Então é necessário sim um planejamento para que você tenha dimensão de custos, de investimentos em marketing, investimento em ampliação, em produtos. Então tudo isso é bastante importante, é salutar. Nossas vendas elas são baseadas em retrospectos anteriores, de meses anteriores. E se em um mês, por exemplo, nós atendemos 500, fizemos 500 serviços, a probabilidade de os 500 serviços serem repetidos no mês seguinte é de 90%, 90% a 95%. Então nós nos preparamos para tal e uma margem de crescimento também que varia de 10% a 15%. Então certamente no mês seguinte nós não atenderemos só os 500 clientes ou serviços que fizemos no mês anterior. Então os nossos cálculos para crescimento são baseados nessa perspectiva. O planejamento financeiro é de fato bastante importante, é primordial que uma empresa faça, independentemente do porte da empresa, pequena, médio ou grande. Então é um aspecto bastante importante para uma empresa, não somente o planejamento financeiro, o planejamento como um todo, mas o financeiro é sem dúvida o mais importante. O planejamento financeiro é a espinha dorsal de uma empresa, ou seja, é importantíssimo para a saúde financeira de qualquer instituição. Bons estudos e até a próxima. Muito bem. Perceberam então de que nós vamos trabalhar então nesses módulos? Planejamento financeiro, gestão orçamentária. Então vejam a importância, a dimensão que esse módulo vai ter para contribuir na educação de vocês, no curso de vocês. Então vejam o que foi falado. Planejamento financeiro, ele vai fazer a previsão das vendas, dos serviços que serão prestados. Todos esses aspectos nós vamos trabalhar nesses recursos, nessas próximas aulas. O orçamento operacional, orçamento de vendas, orçamento de produção, todas essas peças orçamentárias nós vamos trabalhar daqui para frente. Lembrando que nós vamos traçar um orçamento, um caso prático, um caso estudo de caso que vai ser trabalhado durante todas as aulas. Então não adianta errar. Se errar agora no início, vai impactar lá no resultado, lá no final, na última aula. É importante que nós possamos entender o fundamento desse conceito, tanto conceitualmente quanto na prática. E a partir de agora que nós vamos trabalhar a questão mais conceitual mesmo da gestão de orçamento. Professor, por favor, faça a leitura para a gente comentar aqui, por favor. Então, dando continuidade, pessoal, planejamento orçamentário, ele propicia uma avaliação da situação presente, uma previsão das perspectivas futuras. Na verdade, esse planejamento orçamentário, ele visa você entender como possivelmente poderá ocorrer o futuro e quais são suas medidas que você vai ter que tomar para evitar dessabores. É com você, professor. Muito bem. Então, vejam bem que agora nós vamos entrar na parte conceitual propriamente dita. Vamos ver o que dizem os autores mais renomados sobre o assunto, que vão trabalhar sobre
o conceito de orçamento e fazendo uma relação com o que foi trabalhado no vídeo passado até então. Professor Paulo, por favor, o conceito de orçamento empresarial, por favor. O orçamento é uma expressão quantitativa, e essa quantitativa significa quantificar, e é a forma dos planos da administração, ter como principal função a utilização para apoiar a coordenação e implantação desses planos, como também o orçamento visa de uma forma global reunir os objetivos de todas as subunidades de uma organização, bem como sendo elas vendas, produção, logística, de suprimentos, das matérias-primas, distribuição dos produtos acabados, finanças e investimentos em tecnologias de informação. Muito bem. Então vejam que o orçamento ele vai integrar todas as áreas da organização. Departamento de vendas, departamento comercial, departamento de produção. Todas essas áreas vão estar integradas exatamente nessa peça que nós vamos chamar de orçamento empresarial. Próximo. Mais um conceito. Por favor. O orçamento visa, qual é essa visão desse orçamento? Através de um planejamento adequado, prever ou projetar para um período pré-determinado as receitas e despesas existentes em determinado período de tempo, dentro de uma visão realista, tentando reproduzir antecipadamente a operação da empresa, apurando seu fluxo de caixa, bem como definindo os recursos e projetando o resultado do exercício e o seu balanço patrimonial. Muito bem, então observe algumas palavras que são chave. Orçamento visa através de um planejamento adequado. Primeira palavra que nos chama a atenção, planejamento. Eu tenho outra palavra que é interessante aqui, prever. Então, o orçamento ele é baseado em uma previsão, uma projeção. Eu faço o meu orçamento também para um determinado período, tá? E quando eu faço, pode ser trimestral, anual, tá? Então, eu estabeleço esse orçamento para um determinado período. Eu vou fazer essa projeção de quê? Das minhas receitas, fazer aquela previsão de tudo aquilo que vai entrar e das minhas despesas, né? Os recursos financeiros que vão entrar e os recursos financeiros que vão sair. Observem também que essa previsão tem que ser dentro de uma visão realista. Eu não posso simplesmente ir chutando números ou colocando números de uma forma aleatória. Não, tem que ser feito dentro de uma visão realista. Fazendo o quê? Tentando reproduzir antecipadamente a operação da empresa. Então vejam, quando eu faço essa previsão, eu vou utilizar essa peça, essa ferramenta de gestão para tomar decisões. E quando eu vou tomar decisões, eu vou antecipadamente, já tenho através desse instrumento, que é o orçamento empresarial. Vamos, mais um conceito, porque nós temos que ficar bem materializado a questão do conceitual. A partir do momento que nós tivermos essa ideia do conceito do que é orçamento, aí sim nós vamos partir para a prática que vai ficar mais interessante. Vocês vão ver, vão gostar. Professor, por favor. Vamos lá, professor, dando continuidade. É muito bom quando você faz esse comparativo de ideias, né? Muito bem. Porque necessariamente você começa a entender e a compreender qual é a linha de pensamento de cada autor. E dentro dessa linha de pesquisa, Moreira, em 1989, defende que o orçamento é um conjunto de planos e políticas que... Peraí, só um momentinho, professor. Vamos fazer pausadamente, que aí você vai falando e eu já vou discutindo, ok? Então vamos lá. Como o senhor falou, conjunto de planos e políticas. Então, pausadamente, planos e políticas. Por quê? Este orçamento, gente, ele tem que estar formalizado, é um documento formal, tem que estar regulamentado dentro da empresa, né? Então, veja, nesse documento ele vai estabelecer o quê? As políticas e os planos da empresa. Então, ele é formalmente estabelecido. Lembrando que são expressos em resultados financeiros, né? Que isso visa permitir à administração conhecer a priori os resultados operacionais da empresa e em seguida executar os acompanhamentos necessários para que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desvios sejam analisados, avaliados e corrigidos. Olha aqui, gente. Observe como esse conceito é uma delícia. Prestem atenção aqui, ó. Vamos lá
pausadamente, palavra por palavra, que vocês vão ver que esse conceito do Moreira estabelece bem, caracteriza bem o que é orçamento. Observe, esse orçamento ele é expresso em resultado financeiro. Tá? Ele permite conhecer antecipadamente, esse instrumento já me possibilita isto, ou seja, conhecer antecipadamente o resultado da empresa. Ele me possibilita também o orçamento executar os acompanhamentos necessários para que esses resultados sejam alcançados. E os desvios, os possíveis desvios, eu possa corrigir no momento devido. Ok? Então, o orçamento é um plano formalmente estabelecido com as políticas da empresa e vai mostrar os resultados financeiros e que vai me possibilitar a tomada de decisão para este fim. Todo instrumento, toda peça, toda ferramenta de gestão, ele tem as suas vantagens e tem também as suas desvantagens. Então, nós listamos aqui algumas vantagens do orçamento e vamos estabelecer agora aqui algumas para vocês. Pessoal, e quando a gente está falando dessas vantagens, literalmente precisamos compreender que ela visa subsidiar a tomada de decisões dentro da empresa. E algumas vantagens a gente pode apresentar nesse momento, que é estudar vários aspectos antes da tomada de decisão, você compreender qual decisão vai tomar em função da leitura desses dados. Fazer a fixação de objetivos e políticas é compreender que essa política que você utiliza, esse objetivo, deve estar em confronto ou na mesma via da gestão organizacional. Precisa estimular a participação de todos, então precisa envolver as pessoas nos processos. Releva pontos de eficiência e ineficiência. Então, se é eficiente, você aprimora. Se você não está sendo eficiente, você melhora. Faz a coordenação de todos os esforços, e aí necessariamente significa o trabalho conjunto de todos da organização, e existe a facilidade na delegação de poderes, ou seja, nesse determinado momento, cada um desempenha a sua atividade. Correto, professor? Corretíssimo, professor. Que é uma capacidade. Garotos, prestem atenção aqui nessas vantagens aqui. Observem que uma das vantagens é fixar os objetivos e políticas. Como o orçamento ele está materializado através de documento, então ele vai servir de quê? Vai servir para fixar os planos da organização, as metas, os objetivos políticos, enfim. Então ele é um documento formal que vai servir para esta finalidade de planejamento e gestão. Ao surgir dúvida, alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aqui para o professor Paulo Giovanni aqui, que nós teremos o imenso prazer de trabalhar tirar essas dúvidas aqui de vocês. E é até importante, né, professor? Com certeza. Ter essas dúvidas, porque se essas dúvidas não existirem agora, necessariamente poderão existir no futuro. E por que não saná-las? E mais um detalhe. Então, não se preocupem. Podem interromper aqui no momento que for. Se surgiu a dúvida, professor Giovanni, pode me interromper aqui, que a gente vai trabalhar o mais próximo possível nesse sentido. Como eu falei, das vantagens, mas nós temos também, como esta ferramenta de gestão, nós temos também as limitações, as desvantagens. Então vejamos agora as desvantagens. Professor. Pessoal, então como toda vantagem carrega a sua desvantagem ou suas limitações, precisamos também compreender que o planejamento baseia-se em previsões, ou seja, não existe uma certeza coerente de futuro. A implantação é demorada. Nesse primeiro momento, como você vai implantar processos novos, precisa ser de concepção e entendimento de todos. Exige a participação de todos. E aí, literalmente, colocamos novamente em pauta o envolvimento das pessoas nos processos. São necessárias revisões periódicas. E aí, durante esse processo de revisão, você alinha algo que ficou fora do projeto. As dificuldades na implantação geram desconfiança. E aí, necessariamente, se você tem essa dificuldade e as pessoas não confiam nesse processo de transformação ou de melhoria no processo, literalmente, o andar dessas atividades não caminha muito bem. Há atrasos no envio dos dados e prejudica a implantação. E quanto menos pessoas envolvidas no processo gera o atraso de dados, e gerar o atraso desses dados prejudica o andar da informação, porque é através das pessoas que as organizações conseguem chegar em seus resultados. E, por fim, a elaboração por pessoa não envolvidas não funciona. E aí não adianta dizer o que precisa ser feito quando as pessoas não sabem o que precisam fazer.
Certo, professor? Com certeza. Professor, já ouviu aquela situação que diz o seguinte, o gestor chega para a empresa e diz, nós vamos implantar uma nova metodologia, nós vamos implantar um orçamento. O que é que vem na mente ali do colaborador? E lá vem ele de novo com mais uma moda. Isso aí já tentaram fazer e não conseguiu. Então, se não tiver a participação, o envolvimento de todos, se não tiver, não vai funcionar mesmo. Então, e principalmente essa ferramenta do orçamento, porque o orçamento ele trabalha com todas os departamentos da empresa. Então, todos têm que estar envolvidos nesse processo. Orçamento operacional. Então, fizemos uma contextualização do que é orçamento empresarial. Agora, nós vamos trabalhar a questão da divisão desse orçamento. Como é que ele está dividido, o orçamento? Então, nós vamos ver o orçamento operacional, tá? O orçamento operacional trabalha dentro das questões de vendas, produção, despesas, isso aí que nós vamos trabalhar. Tem outros tipos de orçamentos, orçamento de caixa, orçamento financeiro, mas inicialmente nós vamos trabalhar a questão do orçamento operacional. E o orçamento operacional, ele abrange que áreas? O orçamento operacional, ele vai abranger especificamente aqui as áreas administrativas, a área comercial e a produção. Então, observem que o que nós vamos trabalhar, que é o orçamento operacional, vejam como abrange toda a organização de uma maneira geral. Tá? Então, vejam a importância. Quero destacar a importância dessa ferramenta, por quê? Porque engloba toda a organização empresarial. Né? Todas as peças da organização estão envolvidas neste processo. Professor, o professor Paulo Giovanni, conte aqui para a gente, esse orçamento operacional, como é que ele é composto de que outras peças? Quais são essas peças básicas? Olha, muito legal, professor, a sua colocação quando você fala de peças, né? Literalmente, quando a gente está falando de peças, a gente está falando de um processo de engrenagem. Então, esse orçamento operacional, ele foi dentro de um processo de engrenagem, que nesse momento existe, basicamente, o orçamento de vendas, que nós vamos dar continuidade a ele, o orçamento de produção, o orçamento de matérias-primas, o orçamento de mão de obra direta, o orçamento de custos indiretos de fabricação, o orçamento de despesas administrativas e vendas e o orçamento de despesas financeiras. Professor, é importante a gente até pontuar e colocar nesse momento que, como é um processo de engrenagem, ambos dependem um do outro. E aí funciona muito fácil e tranquilo. Quem vende, necessariamente só vende porque tem alguma coisa. E essa alguma coisa, necessariamente, foi produzida por alguém. E esse alguém que produziu teve que comprar algo que se chama-se as matérias-primas. As matérias-primas no seu processo de fabricação, elas precisam da mão de obra que faz a transformação do produto acabado, bem como existe o orçamento dos custos indiretos de fabricação, que é o processo de transformação e construção do PA, conhecido também como produto acabado. O orçamento de despesas administrativas e vendas são todas as despesas, os custos que a empresa possui até disponibilizar esse produto ao consumidor final, bem como o orçamento de despesas financeiras, que precisa como se fosse a sua reserva de caixa para dar continuidade a todo o processo. Isso é uma capacidade, esse professor. Professor, garotos, prestem atenção. Garotos, prestem atenção no seguinte. Olha que coisa maravilhosa. E eu tenho um presente para vocês. Não falei, mas vou falar, professor. Sabe o que é? Que nós vamos trabalhar cada uma dessas peças. Nós vamos mostrar para vocês o que é o orçamento de vendas e tem um estudo de caso. Orçamento de produção, o orçamento de matérias-primas, mão de obra, custos indiretos e as despesas. Detalhe, o professor falou da engrenagem. Então, esta peça principal, ou a primeira, que é o orçamento de vendas, que é o que nós vamos já dar início hoje, a partir deste orçamento de vendas, prestem atenção, orçamento de vendas é super importante, porque a partir deste orçamento é que vai gerar, vocês ouviram quando eu falei atenção? Prestem atenção, hoje é sexta-feira, mas tem maior, ainda dá tempo aí. Orçamento de vendas é a peça, por que eu estou falando assim, tanto assim, prestem atenção, hein? Será, hein? Por que será? Orçamento de vendas é a peça principal, por quê? Porque a partir desta peça é que vai gerar as demais peças.
A partir da previsão de vendas é que eu vou estabelecer a minha quantidade a produzir. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Prestem atenção que nós vamos seguir adiante. Então, orçamento operacional, orçamento de vendas, né? É composto pelo orçamento de vendas, orçamento de produção. O orçamento de produção é composto de orçamento de matérias-primas, orçamento de custos indiretos de produção, orçamento de mão de obra direta e depois as despesas gerais. Vejam que todas essas peças estão relacionadas diretamente com a minha atividade operacional. Prontos? Preparados? Apertem os cintos que agora nós vamos ver e agora nós vamos decolar para o orçamento de vendas. Preparem-se. Professor, o que é orçamento de vendas? De que é que se trata isso? Nossa, professor, esse orçamento de vendas, acredito que é o maior ou um dos principais calcanhar de Aquiles das empresas, né? O que representa? O orçamento de vendas é a peça básica, e quando a gente está falando básico, a gente está falando primordial, da elaboração do orçamento. Ele precisa ser condicionado, todo o processo de planejamento de outros aspectos operacionais da empresa, que visa interrelacionar a receita, a matéria-prima e a mão de obra. Muito bem. Então, observe, orçamento de vendas, observaram lá no vídeo, lá, quando Na verdade, pessoal, quando a gente está falando desse orçamento de vendas, a gente precisa literalmente entender que é uma prévia do que você precisa fazer antes mesmo de vender. Lembrando que não é uma certeza de futuro, mas significa uma previsibilidade do que você vai fazer. Certo, professor? Com certeza. Lembram como foi que o barbeiro, como é que ele faz a previsão de vendas dele? Então é exatamente isso. É a partir desta previsão que você vai estabelecer a quantidade de serviço, de material, enfim, todos esses aspectos. Por isso que o orçamento de vendas é uma peça básica, tá? Vamos ver. Orçamento de vendas, agora eu vou trabalhar aqui com vocês o conceito, tá? Conceito de orçamento de vendas. É o ponto-chave, ó, mais uma vez, é a peça primordial do orçamento operacional. Na realidade, o orçamento de vendas é o ponto de partida. Por que é o ponto de partida? Porque é a partir desta peça que vai iniciar todo o processo de elaboração das demais peças. Então, o orçamento de vendas ele vai servir como peça inicial do processo. A partir da quantidade que eu vou vender, da previsão de vendas desses produtos que a empresa vai vender, você vai estabelecer a quantidade a produzir. A quantidade a produzir vai gerar outros 3 orçamentos: mão de obra, materiais e custos indiretos. Isso é importante saber, hein? Então prestem atenção, agora nós vamos trabalhar alguns aspectos que eu devo levar em consideração na hora de estiver elaborando o orçamento de vendas, tá? Orçamento de vendas, como é que eu vou, o que é que eu tenho que levar em consideração? Professor Paulo Giovanni, pode contribuir com a gente aqui, por favor? Sempre, professor, vamos contribuindo. Pessoal, agora dentro desse orçamento de vendas, a gente vai entender alguns aspectos que devem ser considerados durante o processo. Que significa necessariamente campanhas promocionais, é o que você vai fazer durante esse período de tempo. As políticas de preço, qual será o valor cobrado em função de determinado produto ou serviço. A política de produção, como vai ser o processo de manufatura, transformação ou criação desse produto acabado. As condições de pagamento, que necessariamente é um dos fatores competitivos no mercado. Como vou pagar, quanto vou pagar e o período de tempo. Logo, a gente dá continuidade à expansão ou redução do território, que significa o universo ou espaço que a empresa pretende atingir, e a expansão dos pontos de venda, que a gente conhece também dentro do marketing, significa o P, o seu ponto de distribuição. E aí, onde vai ser disponibilizado esse produto ou serviço. E, por fim, o ponto de equilíbrio. Significa equalizar as suas receitas e despesas durante todo o processo de produção. Professor, e tem mais um detalhe. Lembram que no módulo anterior, vocês de contabilidade de custos, vocês vão estudar um assunto, um tema chamado ponto de equilíbrio. Então vejam que as peças estão se engrenando, tá? Por que é importante essa questão da política de produção? Tá? Por que é importante eu saber, nesse orçamento de venda, quais são as condições de pagamento? Se a empresa vai expandir mercado ou não. Ora, se você vai
vender somente à vista, se você vai vender a prazo. Então, todos esses aspectos são importantes para que eu saiba antes de elaborar o orçamento de produção. Perdão, o orçamento de vendas. Tá? Então, todos esses aspectos eu tenho que conhecer a política da empresa, se a empresa pretende expandir o mercado, se pretende lançar novos produtos, porque tudo isso vai impactar aonde? Na quantidade a ser vendida. Muito bem, técnicas, próximo passo, todo orçamento de vendas, tá? O primeiro passo é estabelecer a previsão de vendas. Como é que é feita essa previsão de vendas? Como é que eu estabeleço uma previsão de vendas? Tá? No vídeo que vocês viram lá no início, ele faz uma previsão para o próximo período, estabelecendo as vendas do mês passado, do mês anterior. Quanto que ele vendeu? Né? Quanto que ele vendeu no mês passado? A partir deste parâmetro, ele vai utilizar uma meta a mais em relação ao período anterior. Então, com relação à previsão de vendas, existem várias técnicas. Nós vamos trabalhar aqui algumas delas. Muito bem, nós vamos utilizar, vou demonstrar aqui agora, o método da média móvel simples. Como é que se trabalha essa técnica? Nós vamos utilizar essa técnica durante esse nosso período aqui. Tá? Suponha que uma determinada empresa apresentou essas vendas no período passado e queira fazer a previsão para o segundo semestre. Muito bem, adotando o método da média móvel simples com 3 períodos. Então eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, 380, abril, maio e junho. O método da média móvel simples eu vou estabelecer da seguinte forma. Como ele está adotando 3 períodos, eu vou somar ou tirar a média, tá? Vou tirar a média aritmética dos 3 últimos períodos. Observem que eu estou fazendo a média, eu estou fazendo a previsão para o mês de julho. Então eu vou somar 250, que é o referente ao mês de abril, tá? 420, que é do mês de maio, mais 260, que é do mês de junho. Soma e divide por 3. Por 3, por quê? Porque ele está adotando 3 períodos. Somando abril, maio e junho, soma e divide por 3, vai dar 310. Então, 310 é a previsão para o mês de julho, ok? O método chama-se método da média, ou seja, média aritmética, móvel simples. Então, eu vou mover agora. Então, eu vou desconsiderar o último período e acrescentar esta nova média aqui agora. Então, vai ficar o quê? 420, que é o de maio, tá? Que é o de maio, 260, que é referente ao mês de junho, e 310, que é esta previsão que foi feita para o mês de julho. Então, média, né? Média aritmética, móvel, eu desprezo a média anterior e incluo a média posterior que já foi calculado, no caso, o mês de julho. Somando e dividindo por 3, vai dar 330, que é a média de julho. Então, esta é a metodologia, a previsão que nós vamos adotar neste módulo aqui. Método da média móvel simples, ok? Neste caso aqui, adotando 3 períodos. Professor Paulo Giovanni, agora nós vamos trabalhar, prestem atenção garotos, garotas, prestem atenção. Nós vamos trabalhar agora um estudo de caso para demonstrar como é que é feita a previsão de vendas, o orçamento de vendas, a previsão e o orçamento como um todo, tá? É importante frisar no orçamento de vendas que nós vamos estabelecer preço de vendas do próximo período e a quantidade a ser vendida também para o próximo período. Preço vezes quantidade vai me dar a receita. Muito bem, gostei, hein? Professor, então nós vamos trabalhar o estudo de caso.
Professor, por favor, passe aí a situação, como é que está essa empresa, qual é o estudo desse caso aqui, dessa empresa, por favor. Então vamos lá, pessoal, agora literalmente exercitar teoria e prática. Orçamento de vendas é o primeiro estudo de caso nosso. Elabore o orçamento de vendas do produto Sigma para o ano 2, tomando por base os seguintes premissas, né? Então a gente vai levar em consideração 4 situações da previsão de orçamento de vendas para o produto Sigma, né? A primeira alternativa, a empresa adota o média móvel simples com 3 períodos como metodologia de previsão. Logo em seguida, o último preço de venda do ano 1 foi de R$ 80. A previsão de reajuste de preço em 10% para o primeiro semestre. Então, esse produto ele vai ter um aumento. E logo em seguida, existe a inflação, que literalmente leva todos os nossos recursos, que significa um aumento para o segundo semestre de apenas 5%. Esse apenas que eu digo, não é que ele é pouco, mas literalmente é um pouco que reflete muito dentro de um orçamento. Correto, professor? Ótimo, excelente. Então, vejam, esses aspectos que o professor chamou de premissas, essas premissas nós temos que captar, nós temos que buscar essas informações no mercado. Ou seja, qual será a inflação para o próximo período? Qual será a taxa de juros para o próximo período? Qual será a previsão do preço estabelecido para esse produto da minha empresa aqui, propriamente dita, tá? Então, essas informações, essas premissas, vocês vão ter que buscar no mercado, através de planejamento. O planejamento estratégico já vão estabelecer isso. Lembram que nós falamos que o orçamento são os planos e as políticas? Então, dentro desses aspectos, é o que nós vamos trabalhar agora. Então, vejam. Nós temos o caso aqui, ainda tem mais, professor, tem mais algumas informações. Tem alguns pontos. Levando em consideração também, pessoal, a alíquota de imposto que ela é taxada em 17%. Uma outra situação, a empresa trabalha com um planejamento de produção trimestral, ou seja, a cada 90 dias, a cada 3 meses, bem como as vendas realizadas do ano 1 foram conforme o quadro abaixo. Então, necessariamente, a alternativa, ou a letra G, ela apresenta como que está sendo a performance da empresa conforme a tabela abaixo. Muito bem. Então, observem que eu tenho o que foi passado. Esse é o meu histórico das vendas do ano 1. Nós vamos fazer a previsão para o ano 2. A previsão de vendas para o ano 2 vai ser baseado nas vendas, no histórico das vendas do ano 1. Lembram que nós falamos que esta previsão de vendas, então eu relatei aqui as vendas de janeiro até dezembro, ok? Esse é passado, é o histórico de vendas. Eu vou estabelecer, então, a minha previsão para o ano 2, previsão de vendas para o ano 2. Como a empresa adota a previsão de vendas pelo método da média simples, o que é que eu vou fazer? Vou pegar os meses de novembro, dezembro e janeiro. Outubro, novembro e dezembro. Então, eu vou tirar a média aritmética desses 3 números aqui, dessas três quantidades vendidas, 150, mais 240, mais 420, somar e dividir por 3. Aí eu acho a previsão para o mês de janeiro, ok? A previsão para o mês de janeiro, como é que eu encontro? Vai ser a média aritmética dos meses de outubro, vou voltar aqui, isto, outubro, novembro e dezembro. Então, a soma desses 3, divide por 3 e eu tenho a minha previsão de vendas aqui. Observem que eu já montei todinho aqui, ok? Mas eu vou passar quadro a quadro. Tá? Então, se eu somar outubro, novembro e dezembro, eu tenho a venda do mês de janeiro. Como a previsão é feita pelo método da média móvel, eu vou para o mês de fevereiro, vai ser novembro, dezembro e janeiro. Tá? Então, novembro, dezembro
e janeiro. A previsão para o mês de fevereiro será novembro, dezembro e janeiro. Soma e divide por 3. Outro exemplo. Vejam que eu só estou fazendo aqui a previsão. Como é que eu faço a previsão para o mês de junho? Como é que eu faço a previsão do mês de junho? Será a previsão vendas do mês de março, abril e maio. Soma os 3 e divide por 3, ok? A previsão para o mês de novembro do ano 2. A previsão para o mês de novembro do ano 2 será agosto, setembro e outubro. Por quê? Porque é a média aritmética desses 3 períodos. Soma e divide por 3. A previsão para dezembro será a soma de setembro, outubro e novembro. Desta forma, nós estabelecemos a previsão para todo o ano 2, tá? Previsão para o ano 2. No preço... Oi. Só fazer uma consideração para ficar fácil, né? Pessoal, quando ele somou ali setembro, agosto, setembro e outubro, deu um total de 946. Esse valor de 946 dividido pelo universo de 3 vai dar 315,33. Então, necessariamente, 315 arredondado. Né, professor? Só para fazer uma consideração. Aí, então, seria a média móvel simples. Soma e divide por 3. Ok, então nós já fizemos aqui a previsão de vendas já para o ano 2. Agora, estabelecer os preços. Como será o preço? Vejam que ele diz que o preço, lá nas premissas aqui, ele diz que o último preço de venda é de R$ 80 reais, ó. E vai acontecer, eu estou prevendo um reajuste na ordem de 10%. Muito bem. Então, R$ 80 reais foi o preço do ano 1. O preço do ano 1 foi de R$ 80 reais. Porém, como terá um aumento de 10%, esse preço vai passar a 88 no primeiro semestre, ok? Então, de janeiro a dezembro, terá um aumento de 10%. De R$ 80 reais passa para 88. No segundo semestre, está previsto, vamos ver o que é que ele fala, a inflação, ó, inflação de quantos por cento? 5%. Então, esses 5% aqui, esses 5% vai ser em relação ao preço de R$ 88 reais. O preço de R$ 88 reais no primeiro semestre, com 5%, ó, 88 mais os 5% vai passar a R$ 92,40. Ok? Até aí, garotos? Previsão, média móvel simples. E o preço nós estabelecemos nas premissas. 10% no primeiro semestre, mais 5% no segundo semestre. Vem comigo aqui agora para que nós possamos trabalhar a receita bruta. O que é a receita? Olha como é fácil. Olha como é lindo isso aqui, gente. Olha, isso aqui é uma mamão com açúcar. Ó, eu tenho a quantidade, 270. Tenho o preço, estabelece a receita. Então, a receita bruta eu vou obter a partir da quantidade vendida ou da previsão a ser vendida, vezes o preço. Quantidade vezes o preço, eu obtenho a receita. Quantidade do mês, a previsão para vender no mês de setembro, 315. Estabeleci o preço, previsão de preço R$ 92,40, eu vou obter a receita bruta de R$ 29.142,58.
Moleza até aí? Tranquilos? Tem mais. Não acabou não, porque o presente é grande para vocês. Eu pensei em vocês, então o presente é grande. O que é que está faltando? Os impostos. Vamos ver o que é que fala dos impostos lá nas premissas. Ó, letra E. A premissa é: a empresa é taxada em 17%. Então, 17% aqui agora, eu vou colocar aqui, ó, 17%. Esses 17% eu vou calcular em cima da receita bruta. 27.975, calculando os 17%, vai dar 4.755. Moleza? Ok? Receita, e a receita operacional líquida? A receita operacional líquida vai ser exatamente a bruta, a receita operacional bruta, menos os impostos. Receita operacional bruta menos impostos, eu vou obter a receita operacional líquida. Professor, por enquanto, mais alguma pergunta, alguma dúvida até aí? Tem mais alguma coisa para interagir? Até agora eles falaram que gostaram dos professores e garotos, professor. Tá tudo bem. Essa é uma garotada maravilhosa, tá? Então, vejam bem. Professor, então agora nós fechamos. Então vamos voltar aqui para os garotos, então, né? Garotos e garotas, prestem atenção. Então já vimos o orçamento de vendas e estabelecemos as vendas, a previsão da quantidade vendidas, estabelecemos os preços, receita bruta, impostos e receita operacional líquida. Ok? Ok, professor. Muito bem. Tranquilos? E agora, passar aqui para ver. Aí aqui é só estabelecer, no próprio estudo de caso, eu estou transformando, tá? Ali no slide anterior ele estava mensal, agora nós vamos estabelecer de forma trimestral. Então nós passamos do grande agora, ou seja, mês a mês, e nós vamos, a partir deste momento, nós vamos trabalhar ele de forma trimestral. Ou seja, primeiro trimestre vai ser a soma de janeiro, fevereiro e março. Segundo trimestre, abril, maio e junho. Então, da mesma forma, você vai somar mês a mês, os 3 meses, e formatar de maneira que ele fique trimestralmente. Porque a partir de agora nós vamos trabalhar nesse sentido. Professor, então agora a gente vai fazer um pequeno intervalo para que vocês possam fazer atividade em sala de aula. E logo após o intervalo, vocês vêm com a gente, que a gente vai resolver esse exercício junto com vocês. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco, garotos e garotas. Então, estamos com vocês. Vamos lá. De volta. E como é que foi a atividade aí? Professor Paulo Giovanni, como é que nós estamos de dúvidas? Antes, professor, só dar um recadinho aqui para essa turma. Professor, estou apaixonado por essa turma. Essa turma está me motivando, certo? E estou extremamente motivado com essa turma, porque essa turma está me chamando a atenção, hein? Gostei, estou gostando de vocês, garotos e garotas. Vamos lá, professor. Professor, muito legal. Essa turma aqui, o desempenho dela está sendo muito favorável, até porque antes mesmo de terminar o intervalo de tempo para a resolução dos questionamentos, ele já viu concluir a atividade. Olha aí que coisa boa. O aluno Ael Simon, né, lá de Buritis, concluiu a atividade. A aluna Elisete. Então a gente percebe que as dúvidas elas são pequenas em função da assertividade dos alunos na resolução desses questionamentos. Uma outra situação, professor, que é muito legal, a aluna Rosiane e a Rosimeire também terminaram, né?
Então, assim, a gente percebe que nesse momento a gente começa a associar essa teoria, essa vivência prática, que é esse estudo de caso. Eu também compreendo e entendo que quando a gente está falando de orçamento, a gente fala dessa previsibilidade de futuro, né, professor? E quando a gente está falando de futuro, a gente não sabe muito bem ao certo o que vai acontecer. Mas a gente precisa utilizar essas ferramentas para que possa dar subsídio nesse processo de tomada de decisão. E é importante, gente, isso, ó, se eu estou trabalhando com a previsão de vendas e possivelmente não vai acontecer essa quantidade que eu fiz a previsão de vendas, então por que utilizar isso? Ora, mas se eu estou prevendo vender 300 unidades para o próximo período e com certeza praticamente não vai acontecer, por que usar então essa ferramenta? Muito bem, é um instrumento, gente, o orçamento empresarial, eu quero que vocês entendam o seguinte, que é um instrumento de gestão que pode e durante esse percurso eu vou controlando, vou acompanhando o efetivo, a realização desse evento. Então, por exemplo, eu tenho que viajar daqui para São Paulo. Eu tenho um mapa, tenho a previsão, fiz o planejamento. Quantas horas eu vou tirar daqui para lá? Eu tenho uma previsão. Agora, vai acontecer exatamente isso? Claro que não. Mas eu tenho uma estimativa entre você sair aqui no escuro, dirigir totalmente no escuro, às escuras, sem plano, sem nada, e você ter um instrumento de referência, é lógico que essa peça, o orçamento empresarial, vai lhe auxiliar bastante. Certo, Mas algum comentário, alguma dúvida, professor, que tenha lhe chamou a atenção aí nesse período? Algumas pontuações referentes assim, de fazer a tradução desses cálculos agora, dessa atividade, a gente fazer uma rápida revisão de que foi passado nos 20 minutos de intervalo. Ok, então nós vamos voltar só para reforçar, né? Porventura alguém tenha ficado com alguma dúvida, nós vamos voltar no estudo de caso, friso novamente. Por quê, gente? Porque a partir deste orçamento é a peça básica. Peça básica é o orçamento de vendas. A partir desse orçamento é que vai gerar todas as demais peças. Então, se eu errar exatamente agora, com certeza lá na frente o planejamento vai sair todo equivocado, ok? Antes, só para falar aqui a nossa tutora lá de Cacoal, a Keila. Então, ó, veja que também lá está fazendo muito frio, não é isso? Então, eu também já estou solidário com o pessoal de Cacoal, professor. Lá está fazendo bastante frio, né? Muito bem. Vamos voltar aqui então, né, professor? Isso. Aqui, neste ponto aqui. Eu quero trabalhar com vocês nesse ponto aqui, ó. Aqui são as vendas do ano 1, ok? O que foi? Eu vejo que agora eu estou transformando para trimestre. Então, eu vou trabalhar trimestralmente aqui o meu planejamento, tá? Peguei o ano, que estava lá mês a mês, e estou trabalhando agora trimestralmente. Então, observem que 369 são as vendas do ano 1. A minha previsão para o ano 2, 913. Como foi que eu cheguei nesse indicador 913? 913 é a soma de janeiro, fevereiro... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. 913, do ano 2. Ano 2, 270, 310 mais 333. Então, se eu somar janeiro, fevereiro e março, vai dar exatamente 903 unidades. Então, observem que eu estou transformando os mês a mês para trimestre. E estou transformando isso por quê? Porque a partir de agora, nós vamos, as outras peças, tá? As outras peças orçamentárias, nós vamos trabalhar trimestralmente, ok? Mais alguma professor. pergunta, professor? Alguma dúvida até aí? Até o momento? O que eles estão pontuando aqui, professor, nesse momento? Existe atividade de sala, né? Aquela atividade que foi repassada para 20 minutos. E aí vamos refazê-la, na verdade, vamos fazê-la com eles, que aí tem como recapitulador da ação. Muito bem. Muito bem. Então, essa atividade que vocês fizeram, nós vamos passar aqui agora passo a passo, tá? Peço a paciência de vocês, de quem já fez e quem acertou, parabéns, ótimo, é isso mesmo. Por isso que eu estou orgulhoso de vocês, porque vocês são extremamente capacitados.
Mas eu peço a paciência de vocês, por quê? Porque tem alguns outros colegas que estão ainda com um pouquinho de dúvida. E este é o momento exatamente para a gente tirar as dúvidas, tá? Então vamos lá, passo a passo. Ó, calculadora na mão, todos, e eu vou fazer aqui o cálculo juntamente com vocês. Professor Paulo Giovanni, o senhor pode ler o estudo de caso, por favor? Claro, professor. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade às nossas atividades. A primeira atividade em sala. Complete os espaços em branco dos orçamentos de vendas da companhia Curumim, baseado nas informações a seguir. E em seguida responda o que se pede. Então vamos para os questionamentos e apontamentos. A empresa é taxada com 30% de impostos. É previsto aumento nos preços para o mês de março em 10%, essa variação de aumento. As vendas do mês de dezembro foram de 27 mil unidades e agora existe uma projeção que já aceita o aumento das vendas na ordem de 20% de cada mês. Muito bem. Então vejam agora que nós vamos passar. Essas são as premissas, né? Nós fomos no mercado colher essas informações. São extremamente importantes colher essas informações em sites do governo, no mercado, enfim. Todas essas informações são importantes para a construção do nosso orçamento. Calculadora na mão, então vamos lá. E eu falei para vocês, né? Eu disse o seguinte, que esta disciplina vai ser uma delícia, mamão com açúcar, papinha de neném. Vamos lá. Olha para cá que coisa linda, gente. Quantidade, eu já olha que moleza. Já deixei isso aqui para vocês só para servir de parâmetro, tá? Servir como referência. Então, primeiro passo, nós vamos estabelecer a nossa previsão de quantidade a ser vendida. O que é falado nas nossas premissas? Vamos voltar. Qual foi a última quantidade? Tá? As vendas do mês de dezembro, tá? As vendas do mês de dezembro foram de 27 mil unidades. E existe uma projeção, tá? Já aceita um aumento nessas vendas na ordem de 20%. Olha aqui que delícia, gente. Deixa eu só apagar aqui para facilitar o entendimento aqui de vocês. 27 mil, para cá agora comigo. Qual é a quantidade vendida em dezembro? Não ouvi. Visto, exatamente. 27 mil. Então vamos lá. Calcular aqui, ó. 27 mil. Qual foi a previsão de aumento? Quanto foi? Lembram? Foi de 20% a cada mês. Tá? Então 27 mil vezes 20%. Dá quanto? 32.400. Professor, pois não. Quanto que o senhor resolve essa atividade? Você poderia me fornecer seu material para que possamos ir atendendo aqui pelo chat, por favor? Muito bem. Obrigado, professor. Continuando aqui. Então, a previsão da quantidade a quantidade a ser vendida no mês de janeiro será de 32 mil unidades e 400. 32 e 400 mil unidades, isso. Ok? Como foi que eu cheguei a esse valor? 27 mil foi o que foi vendido em dezembro. Porém, a cada mês vai ter um aumento de 20%. Então, vou refazer o cálculo aqui, ó. 27 mil, tá? Que foi a previsão de dezembro. E vou fazer uma projeção de vendas na ordem de 20%. 20% de 27 mil vai dar 5.400. Somando, 32.400. Previsão para o mês de janeiro. Olha aqui, garotada, ó. Olha que coisa maravilhosa. 32.400, certo? Mais 20% de aumento. 20% de aumento. Opa, 32.880 mais 20% de aumento. Vai dar 7.776, somando 46. Esquece, perdi tudo o cálculo. 32.400, que é a previsão de vendas para o mês de janeiro, ok? Vou aplicar os 20%. 20%, somando, obviamente, vai
fechar nos 38.800. 38.800. Para a previsão do mês de março, vai ser 38.880 mais os 20%, que vai dar quanto? 46.656. Tá? Então veja que mês a mês nós estamos tendo uma previsão, um aumento de 20%. Se eu somar os três, se eu somar 32.400 mais 38.880 mais 46.656 vai dar quanto? 117. 936. 936. Muito bem, professor. É ou não é uma moleza? Papinha de neném, né? Mamão com açúcar. E o preço? Como é o preço? Veja bem. Olha aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa aqui. Cadê o preço, professor? Cadê? O preço, professor, que está orçado, a empresa é taxada em 30% de impostos, sendo que tem um aumento de 10% no mês de março, né? É previsto um aumento nos preços, Isso. tá? Ok. Aqui, ó, 10% No mês de março. no mês de março. Muito bem. Se o preço vai ter uma previsão de aumento, eu já tenho aqui, ó, dizendo que o meu preço é de R$200, tá? Então, o preço de R$200. Vai ter uma... Então, logicamente, o mês de janeiro também vai ser 200. E no mês de março vai ter quanto de aumento? Lembrem? 10%. 200 reais. Quanto é 10% de 200? 20. Isso mesmo, ouvi daqui. 220. Então, 220 vai ser o preço, porque, ó, é previsto um aumento nos preços para o mês de março, na ordem de 10%. 10% de 200, 20. 200 mais 20, 220. Moleza. Papinha de neném. Ah, gente, e agora? Como é que eu calculo? Eu esqueci. Como é que eu calculo a receita operacional bruta? Lembram? Alguma dica? A receita vai ser a quantidade vezes o preço. Quantidade vezes o preço vai dar a minha receita operacional bruta. Neste caso aqui, 32.400 vezes 200, que é o preço, vai dar 6 milhões, que é um 6, por incrível que pareça, é um 6, tá? 480 mil. Quando eu digo que é moleza, é porque é moleza. Receita no mês de fevereiro, quantidade vezes o preço, ok? No mês de março, quantidade vezes o preço, que vai, no mês de março, vou ter uma receita operacional bruta, aliás, bruta, na ordem de 10 milhões. 10 milhões e quanto? 284. 284 mil. Não. 10.200. Opa, perdão. 10.264.320 reais. Pausadamente, professor, que meu raciocínio é lento. Sexta-feira, 10.264.320. 320. 10.264.000 reais e 320. É ou não é moleza? Tranquilos? Então, mais uma coisa aqui. Tá faltando os impostos. Muito bem. Vamos lá. Vamos voltar para ver aqui o que é que está falando dos impostos. Impostos. A empresa é taxada na ordem de 30%, tá? 30% de impostos. Então, vamos lá. Os meus impostos eu vou calcular, ó, 30% da receita operacional bruta. Então, vou calcular 30% desse valor aqui. Professor, passe aí para mim, por favor, quanto é que dá 30%
de 6 milhões e 480 mil. Professor, o valor exato é de 1.944.000. 1.944.000. Pronto. Tá? Perfeito. O quanto que foi de imposto para o mês de março, professor? 3.079.296 reais, professor. 200 e? 96 reais. Gente, esse valor aí mesmo, tá? 3.079.296, ok? Então vejam como é simples, busquem então esse raciocínio. Receita vai ser a quantidade vezes o preço. Fiz a previsão, estabelecer a receita operacional. O que está faltando? Isto, receita operacional líquida. Como é que eu calculo então, professor Paulo Giovanni? A receita operacional líquida, isto, professor, vai ser a receita operacional bruta. É porque eu peguei o professor, estava conversando com os alunos ali, para pedir as dúvidas de vocês. Estava mandando as dúvidas aqui, aí eu peguei ele no... Verdade, professor. Na verdade, você quase me matou do coração, professor. Tá, brincadeira aqui, mas porque ele estava buscando as dúvidas de vocês aí. Não tem problema, professor. Então, vou repetir, professor, estava falando o seguinte, como é que eu calculo a receita operacional líquida? Receita operacional líquida, tá? Eu vou calcular da seguinte forma, tá? A receita operacional líquida, tá? Eu vou calcular, vai ser a receita operacional bruta, tá? Menos os impostos, vai dar igual a receita operacional líquida. Então, vai ser aqui, ó, quanto que deu de receita operacional líquida? Professor, deu 4.536.000. 536 mil. Fechado? Fechado, exato. Muito bem. E no mês de março, professor? O mês de março, a receita operacional bruta menos os impostos totalizou o valor de 7.185.000. 185 e mil. 24 reais. E 24? Isso. Moleza, hein? Já pensou sexta-feira à noite, nesse horário, fechando o orçamento? Antes de ir para casa, vamos lembrar, orçamento operacional é uma delícia. Então, gente, é extremamente importante essa questão do orçamento, por quê? Então, vamos ver a quantidade de informações que nós podemos disponibilizar aqui através dessa peça, tá? Que vai culminar com o quê? Com essas perguntas aqui, ó. Qual o valor a ser pago em imposto no trimestre? Ou seja, tá? Aqui no caso aqui eu estou estabelecendo no janeiro, fevereiro e março. Então, no trimestre, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, quanto que a empresa vai estar prevendo pagar de imposto? Cadê? De imposto vai ser isso aqui, ó. Total, tá? O imposto. E o total vai ser quanto, professor? Aqui, ó. Professor, o total de impostos pago pela empresa é de R$ 7.356.096 reais. 7.356.096 reais. E 96. Isso. Ok? Então, observem que esta é uma informação gerencial. A partir desta informação eu posso tomar decisões, tá? Eu já tenho uma previsão de quanto que a empresa vai pagar de imposto. Letra B. Qual a projeção de receita líquida para o mês de março? Então eu posso saber mês a mês, agora eu quero saber somente a do mês de março. Professor Paulo Giovanni, por favor, quanto que a empresa qual é a projeção dessa receita, professor, para o mês de março? Professor, a projeção para o mês de março é de R$ 7.185.024 reais. 185.024 reais. E 24 reais. Vamos ver. Não tem. No mês de março. É esse? Isso mesmo, professor. 7.185.024. Isso mesmo. Vejam que as engrenagens estão se armando, estão em perfeita harmonia. Próxima pergunta, gente, que é outra informação gerencial.
Observe que a partir dessas informações nós vamos poder tomar decisões com mais facilidades, com mais acerto, com mais assertividade. Professor, leia, por favor, aí o que é que ele está pedindo na letra C, professor? Professor, a última questão, ela questiona: qual a previsão de vendas em quantidade para o trimestre orçado? Muito bem. Qual a previsão de vendas em quantidades? Tá? Então, esta informação ele pode ser dado tanto em números quantitativos, ou seja, em quantidades vendidas, como em quantidades monetárias. Neste aqui, ele está querendo saber a previsão de vendas para o trimestre. Quantidade, tá? Ó, quantidade, tá? Que vai ser quanto, professor? 117.936. Nós já havíamos calculado, ok? 117.000. 117.936 unidades, professor. Vamos lá, 117. 936. 936 o quê? Unidade. Isso mesmo. Unidades. 117 o quê, gente? 117 reais, litros, quilogramas? Não, 117 unidades porque o exercício não especifica exatamente qual o tipo de produto, mas ele está pedindo em quantidade. Então, 117.936 unidades que serão vendidas nesse trimestre. Ok até aí? Perceberam como é fácil o orçamento empresarial? Tá? Neste caso aqui, nesse momento, nós estamos vendo o quê? O orçamento de vendas. Orçamento de vendas. Portanto, esse orçamento de vendas, o que é importante que nós não podemos sair de sala de aula sem essa informação. Tá todo mundo acordado ainda? Tá? Então, observe. No orçamento de venda, garotos e garotas, no orçamento de vendas, o que é importante? Saber a previsão da quantidade a ser vendida no próximo período, tá? Em termos de quantidade e em termos de receita, tá? Se eu tenho a quantidade, eu vou fazer a previsão da quantidade e vou fazer a previsão do preço. Quantidade vezes preço, eu vou obter o quê? Receita. Isto, exatamente, gostei. Então, quantidade vezes preço, professor, é receita. Então, a partir da montagem desse orçamento, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma peça, professor, para tomar decisões gerencialmente. É ou não é uma moleza? É ou não é uma delícia, professor? Professor, literalmente assim, essas tomadas de decisões elas precisam ser analisadas e fundamentadas através de dados, que a gente percebe que precisamos debruçar um tempo maior, mas que esse tempo ele é valorizado no futuro, para que essa tomada de decisão seja coerente e eficaz. Professor, como a gente caminha para o encerramento da aula, eu quero dizer assim que foi um momento muito oportuno estarmos aqui com os alunos, inclusive com o senhor. Muito obrigado pela sua participação e disponibilidade. Quero dizer à turma que na próxima semana nós estaremos com um orçamento de produção e aí a gente vai estar dando continuidade à contextualização dessa literatura e estamos disponíveis para as possíveis dúvidas que venham a existir. Através do fórum, né, professor? Isto. E através da nossa aula interativa com vocês. Professor, muito obrigado, boa noite a todos, boa noite a todos os alunos que participaram, inclusive ao senhor, professor. Igualmente, obrigado. Paulo Giovanni, foi um prazer trabalhar com você aqui e repito o que eu falei para você no início, estou apaixonado por essa turma, porque essa garotada aqui, ó, maravilhosa. E eu estou falando isso não é só para elogiar meramente, não. É pelo resultado que estavam apresentando aqui. Confere, professor? Confere. Os alunos vão muito bem, obrigado. Garotos, garotas, boa noite, sucesso para vocês. Dediquem-se, tá? O conhecimento ninguém tira da gente, é nosso, tá? Então vocês, ó, estão de parabéns. Parabéns. Até mais. Até a próxima aula. Boa noite. Boa noite.